Então, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Leitura e Produção de Textos 1. E nesta aula, nós vamos conversar um pouco sobre alguns tópicos da nossa disciplina que estão diretamente relacionados às unidades 2 e 3. Então, nós vamos falar um pouco sobre os conceitos de coesão e coerência textual, sobre os mecanismos de coesão, sobre textos orais escritos, mas levando em consideração as noções de gênero e tipologia, porque não tem como falarmos de gênero e tipologia sem citarmos esses textos orais e escritos. Além disso, nós vamos começar já pensando no conceito que já estudamos na aula passada, na unidade 1, lá no início da disciplina. Então, nós estudamos os conceitos de coesão e coerência textual. Então, para que eu consiga hoje falar dos mecanismos de coesão e falar um pouco também da coerência textual e dessa relação entre coesão e coerência, eu vou precisar retomar o conceito tanto de coesão quanto de coerência. Mas antes disso, eu vou lembrá-los o que exatamente nós consideramos como um bom texto. Então, um bom texto é aquele que, olhando aí o texto escrito, nós vamos ter frases e parágrafos bem estruturados, bem construídos, aí unidos com a coesão textual, ou seja, com o uso adequado dos mecanismos de coesão textual e também com observação aí relacionada à coerência, ou seja, ao sentido, a essa constituição semântica das informações que são ali apresentadas no texto, que constituem todo o texto. Então, um bom texto escrito, ele tem que ter todas essas características. E o que exatamente é a coesão, o que é a coerência? Então, vou retomar os dois conceitos, como eu disse anteriormente, para que comecemos, então, a pensar nos mecanismos um pouco mais à frente. Então, primeiro eu vou precisar falar desse conceito de coesão e também da noção de coerência. Então, o que é a coesão textual? Como vocês devem estar se lembrando, tanto no material que está lá na sala da disciplina, quanto na aula anterior, nós vimos que a coesão textual corresponde, em linhas gerais, com poucas palavras, corresponde à ligação, à união entre as partes que compõem um texto. E aí, lembrando que essa coesão, ela pode acontecer tanto dentro da frase, quanto entre frases e partes que compõem um determinado texto. E pegando aí os conceitos de coesão e coerência para termos aí uma ideia desse entrelaçamento entre coesão e coerência, nós vamos ver que alguns autores vão dizer que os conceitos de coesão e coerência, eles são muito próximos. E tem até alguns autores, alguns materiais que falam que é até difícil separarmos a coesão da coerência, de tanto que esses dois fatores de textualidade caminham juntos. E aí, só lembrando que nós temos outros fatores de textualidade que contribuem para que um texto seja considerado um texto, como vimos na aula anterior, e os dois principais são a coesão e a coerência. Então, esses dois fatores de textualidade, eles são fundamentais para que os textos que escrevemos, os textos que construímos na oralidade, eles façam sentido. E também para que quem receba, ou seja, o receptor desse texto, seja aquele que faz a leitura ou aquele que escuta o texto, para que esse receptor consiga decodificar e, além de decodificar as informações, compreender o sentido das ideias ali que são informadas, que são ali direcionadas ao interlocutor daquela mensagem. E aí, pensando na citação que Marcuski traz, ele diz o seguinte, que a diferença entre coesão e coerência seria que a coesão, ela está no texto, ou seja, nós conseguimos enxergar, perceber a presença desses mecanismos ali no texto. Então, a coesão, ela está no texto, enquanto a coerência, de acordo com Marcuski, está na cabeça do leitor. Então, aqui nós já vamos começar a pensar na relação que existe entre aquele que produz o texto e aquele que recebe o texto. E como eu disse, mais do que decodificar informações, aquele que é o receptor da mensagem, o destinatário, ele também precisa
construir toda uma interpretação com base nas ideias que estão tanto na superfície quanto ali subentendidas dentro de determinado texto. Então, pensando aí nessa relação que há entre coesão e coerência, eu trouxe aqui um exemplo para analisarmos e entendermos melhor como que funcionam esses dois fatores de textualidade quando produzimos um texto. Então, temos aqui o seguinte enunciado: Fábio fala inglês fluentemente. Ele está desempregado há 1 ano e meio. Aqui, nós estamos vendo um enunciado que tem aí 2 frases, e essas frases, se nós olharmos, Fábio fala inglês fluentemente, ele está desempregado há 1 ano e meio. Nós não conseguimos estabelecer exatamente uma ligação entre as ideias se nós não utilizarmos a coesão textual de maneira adequada. Então, vamos pensar em um contexto, por exemplo, em que o Fábio, ele é fluente em inglês e ele está aí dentro de um contexto em que o inglês é muito valorizado no mercado de trabalho. E aí alguém diga assim: Fábio fala inglês fluentemente. Mesmo assim, ele está desempregado há 1 ano e meio. Então, vocês viram que esse elemento de coesão, que traz a ideia de oposição, vai indicar qual é o valor semântico dessa conjunção, então, que é o mesmo assim, que é de oposição, e qual que é o sentido estabelecido entre essas 2 partes que constituem aqui essa informação, essa ideia. Então, pelo fato do enunciado 1 não ter um elemento de coesão explícito, um elemento de coesão ali que consiga estabelecer o sentido, nós não conseguimos perceber a ideia exata que quem escreveu quis transmitir. E podemos, inclusive, compreender de uma forma equivocada e faltar a coerência em relação à mensagem que foi transmitida. Porque aqui, sem o elemento de ligação, fica difícil de entendermos, mas o que vai nos ajudar? Neste caso, o que vai nos ajudar a compreender que poderia ser um elemento que tem um valor de oposição, um elemento semântico com valor de oposição, é justamente o contexto. Como eu disse, dentro de um contexto em que o inglês é valorizado no mercado de trabalho, então nós conseguimos enxergar aí essa oposição claramente. Mas, como eu disse, vai depender do contexto para conseguirmos fazer essa organização de uma forma mais clara. E lembrando que quando nós escrevemos, nós precisamos deixar essas relações bem estabelecidas, ou quando falamos, precisamos deixar essas relações bem estabelecidas entre as informações, as ideias, para que quem leia, para quem escute a mensagem, consiga compreender exatamente aquilo que quisemos transmitir. Agora, se nós pensarmos em um contexto em que Fábio, por exemplo, ele foi morar em um outro país, não é no Brasil, e lá neste outro país tem-se uma aversão ao inglês, não há valorização da língua inglesa. Então, se nós pensarmos nesse contexto, como que nós podemos aí construir toda uma significação, como que nós podemos enxergar essa ideia de maneira que ela faça sentido? Nós poderíamos pensar assim, por exemplo: Fábio fala inglês fluentemente. Por isso, ele está desempregado há 1 ano e meio. Aqui, a relação mudou, não é mais de oposição. Agora, nós temos uma relação de causa e consequência. Então, o fato dele falar inglês fez com que ele ficasse desempregado. Então, isso nos mostra como que o contexto comunicacional, ele vai nos ajudar também a compreender a significação dessas mensagens. Porém, aí eu volto a reforçar, é importante que nós, enquanto falantes de uma língua, que nós organizemos os nossos enunciados, as informações, de maneira que o outro consiga decodificar e compreender de forma adequada. É por isso que, às vezes, muitas pessoas têm dificuldades na hora de escrever. Por quê? Muitas pessoas preferem falar a escrever, justamente pelo fato de que, na fala, se o outro não entende, a pessoa para quem você ali direcionou a mensagem, a quem você direcionou a mensagem, para quem você encaminhou a mensagem, se ela não entende, o que ela vai fazer? Ela vai automaticamente perguntar e vai tentar ali compreender e te pedir explicações. Porém, na escrita,
Isso não acontece, porque nós, enquanto receptores de um texto escrito, nós fazemos ali a leitura em um outro momento diferente de quem produziu aquele texto, aquela mensagem. Então, por isso que muitas pessoas, inclusive, preferem falar e escrever por acharem mais fácil transmitir a ideia de uma maneira mais clara. Aí, lembrando, quando eu estou aqui dizendo nessa questão de falar e escrever, eu estou levando em consideração situações corriqueiras de comunicação. Então, não estou aqui me referindo exatamente a uma fala formal, por exemplo, na hora de apresentar um trabalho, na hora de ministrar uma palestra. Eu não estou me referindo a situações que são mais controladas nesse sentido, que são formais. Eu estou falando de situações do dia a dia, conforme o Marcuse ele apresenta, que essas situações corriqueiras do dia a dia, ou em situações do nosso dia a dia, que a maioria das pessoas prefere exatamente falar a escrever, por acharem mais fácil essa comunicação, por acharem mais ali exata a maneira de explicar, de compreender, enquanto na escrita não necessariamente se consegue fazer isso. Eu tenho certeza que vocês, em algum momento, já devem ter pegado algum texto e, ao fazerem a leitura, não conseguiram entender algumas partes desse texto. Às vezes, não é por falta, por exemplo, de construção gramatical adequada. Às vezes, é por conta do léxico. Tem horas que tem textos com uma linguagem tão complexa que, ao fazermos a leitura, nós não conseguimos entender de forma adequada. Mas imaginem, se o autor estivesse ali do seu lado para você perguntar, o que você quer dizer com isso? Qual que é aqui o sentido dessa ideia? Imagine a diferença que seria. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que muitas pessoas, conforme o Marcuse diz, preferem falar a escrever em situações principalmente corriqueiras de comunicação. E aí, pensando, então, nesses exemplos que nós acabamos de analisar, nós vamos aí, então, chegar à seguinte conclusão, que, para diferentes leitores, vão haver diferentes formas também de se construir a coerência dos enunciados. Então, diferentes leitores estabelecem coerências diferentes para os enunciados. Então, aqui nós estamos levando em consideração o contexto comunicativo. Então, como vocês viram em uma situação, eu mostrei um contexto em que se valorizava o inglês, em outra situação, um contexto em que não havia uma valorização desse idioma, por se ter aí uma certa aversão, então não era um diferencial no mercado de trabalho. Então, aqui, é nesse sentido que eu estou dizendo que diferentes leitores, aqui nós podemos até, não só leitores, mas trabalharmos aí com o termo interlocutores, então diferentes interlocutores vão estabelecer coerências diferentes para os enunciados que circulam aí naquele contexto nos quais esses interlocutores estão inseridos. Então, pensando nisso, nessa relação entre coesão e coerência, e pensando nessa questão do contexto, quando nós falamos em articulação, entre ligação desses dois termos, né, essa articulação entre esses dois termos que são coesão e coerência dentro de um texto, é importante nos lembrarmos que para conseguirmos reconstruir a coerência de um texto, o leitor, ele é ali, elemento fundamental. Aqui eu vou trazer não só o leitor, mas também o ouvinte. Mas, para conseguir fazê-lo, ele precisa receber alguma ajuda do autor, no caso aí do texto escrito, e, no caso do texto falado, de quem fala, do falante. Então, significa que a responsabilidade pela construção da coerência do texto compete tanto ao destinatário, ou seja, a quem recebe aquela mensagem, quanto a quem produz. Aí, lembrando que os elementos de coesão, eles serão fundamentais nesse processo. Então, quem escreve, principalmente quem escreve, porque, como eu disse, na fala, nós estamos diante do nosso interlocutor, então fica mais fácil de esclarecermos. Às vezes, a forma como a pessoa te olha, você já percebe que ela não compreendeu o que você disse. Então, na fala, se eu estou diante do outro, fica mais fácil de esclarecer. Mas aqui no caso do texto escrito, por isso o leitor, que a autora Thelma Guimarães traz, essa responsabilidade torna-se ainda maior, porque o leitor, ele vai ter que pegar os seus conhecimentos prévios, como vimos na aula passada, existem alguns conhecimentos que nós aplicamos no momento ali da compreensão de qualquer texto, que são os conhecimentos linguístico,
os tipos de conhecimento são linguístico, conhecimento pragmático e o conhecimento enciclopédico. Então, são os conhecimentos prévios que nós precisamos ativar e compete ao leitor ou ao receptor de um texto aplicar os seus conhecimentos e fazendo ali toda uma leitura, compreensão, interpretação das informações. Mas o autor, ao escrever, ao produzir o texto, ele precisa também se preocupar com quem é seu público-alvo e construir a mensagem de maneira que o outro compreenda bem, inclusive, as relações, ou principalmente as relações de sentido estabelecidas entre as frases, ou dentro de uma mesma frase, entre parágrafos, de forma que essas relações, elas fiquem claras, as relações semânticas. Porque, às vezes, nós lemos alguns textos nos quais um conectivo ele é utilizado, por exemplo, com o valor, é um conectivo com valor de oposição, no entanto, a segunda frase não se opõe à anterior, à primeira, e acaba trazendo toda uma confusão aí de sentido para aquele que recebe o texto e precisa ali, além de decodificá-lo, fazer toda uma compreensão e interpretação. Aí, lembrando, só reforçando aqui, quando eu falo compreender e interpretar um texto, eu estou trabalhando com dois conceitos diferentes. Então, compreender corresponde a enxergar o que está explícito, o que está evidente no texto. Interpretar é levar em consideração o que está nas entrelinhas, é quem recebe o texto construir as inferências e conseguir construir ali toda uma interpretação com base nas pistas que o autor vai deixando ali no texto que ele produz. E aí, pensando, então, nessa relação entre coesão e coerência, e na importância dos elementos de coesão para a construção de uma sequência lógica, de uma sequência de ideias que fazem sentido, ou seja, pensando na contribuição da coesão para o estabelecimento da coerência textual, nós vamos levar em consideração, com base na autora Leonor Fávero, 3 mecanismos ou recursos de coesão. Aqui ela traz os referenciais, os recorrenciais e os sequenciais. Aí alguém pode falar assim, mas professora Jeane, eu vi em outro material com outros nomes. Vocês vão ver que os autores, eles podem trazer algumas diferenças em relação aos nomes desses mecanismos. Alguns autores vão, inclusive, privilegiar alguns e, às vezes, só há uma mudança de nomenclatura. Então, por exemplo, aqui a Fávero, ela traz 3 mecanismos, que são referenciais, recorrenciais e sequenciais. Tem uma autora que se chama Lucília Helena do Carmo Garcês, ela diz que nós temos os seguintes mecanismos de coesão: referencial, lexical, elipse, substituição e conjunção. Então, na verdade, muda-se muito nomenclaturas, e às vezes tem autores que trazem um mecanismo diferente, com outro nome, com outra funcionalidade, mas vocês vão ver que, no geral, há muito aí uma troca de nomenclaturas com base no autor que está trabalhando aí. Aí, lembrando que nós estamos trabalhando, aí olhando com base na Fávero, que é a Leonor Fávero, esses 3 aí mecanismos de coesão. Então, vamos ao primeiro. Então, o primeiro, quando eu falo primeiro, não é uma questão de hierarquia, é só mesmo de organização. Então, nós vamos falar dos mecanismos de coesão, que são chamados de referenciais. O próprio nome já diz, referenciais nos lembra o quê? Nos lembra a palavra referência. Então, os referenciais vão fazer referência a algo que já foi mencionado ou ainda será mencionado no texto. Aí aqui, quando nós falamos a algo que já foi mencionado e algo que será mencionado, nós precisamos nos lembrar de 2 termos importantes também, que são a anáfora e a catáfora. A anáfora é quando nós fazemos referência a uma informação que ficou para trás. A catáfora corresponde a uma referência a um elemento do texto que virá à frente. Então, só lembrem desse detalhe, porque nós temos essa coesão para frente e para trás dentro do texto. Então, o referencial vai abarcar, ou esses mecanismos referenciais vão abarcar
essas duas possibilidades, de referência a algo que ficou para trás ou fazendo referência a uma informação que está à frente. Então, a primeira dessas informações que vamos aqui estudar, o primeiro dos mecanismos é a substituição. O que é uma substituição? Então, de acordo com Fávero, o termo citado é substituído por 3 elementos gramaticais, pode ser por qualquer um, dependendo, é claro, da estrutura, da construção ali do seu texto, aí você vai escolher qual desses elementos vai comportar melhor ali naquele enunciado que está sendo construído, para interligar uma frase a outra, interligar informações dentro de uma mesma frase, ou até mesmo porções de um texto. Então, vamos lá. Ela diz que nós podemos trocar ou substituir por um pronome, um numeral ou um advérbio. Por exemplo, adorei Fortaleza. Estive lá no passado. Aqui nós temos um advérbio pronominal, que é o advérbio que ocupa o lugar de um nome. Então, ó, adorei Fortaleza. Estive lá no ano passado. Lá retoma Fortaleza. Vejam que interessante que os mecanismos de coesão, mais do que ligar partes que compõem um texto, o que eles fazem? Eles evitam, em muitas situações, a repetição de termos. Não é, claro que não é regra geral, que em algumas situações nós vamos ter repetição, inclusive uma repetição intencional, ou em alguns casos, quando nós temos termos muito técnicos no texto, às vezes nós não conseguimos trocar. Então, por isso que eu estou dizendo que não é em todos os casos que nós conseguimos evitar essa repetição. Termos técnicos, por exemplo, na maior parte das vezes nós não conseguimos trocá-los. Esses termos acabam sendo repetidos ali, porque não temos outros para colocarmos no lugar. Então, aqui no primeiro exemplo, o lá retoma Fortaleza. Vou aproveitar este exemplo para retomar aqui a ideia de anáfora. Então, olhem, adorei Fortaleza. Estive lá. Lá onde? Fortaleza. Vocês viram que foi feita uma retomada em relação a coisas demais. Ambas quem? Vânia e Ana. Então, fazendo aí uma remissão, uma referência a termos que ficaram para trás no texto. Então, fazendo esse movimento que nós chamamos de anafórico. Pedro entrou em contato com os escritores, mas eles não lhe responderam. Eles quem? Os escritores. Lhe quem? Pedro. Se eu dissesse assim, por exemplo, se eu falasse assim, preciso comprar alguns materiais escolares. São eles. Quando eu falo são eles, aí eu falasse assim, por exemplo, caneta, lápis, caderno. Aqui vocês viram que agora eu estou trazendo informação para frente. Então, aqui eu tenho uma situação de catáfora. Eu dissesse assim, minhas preocupações são estas. E aí, eu falasse quais são as preocupações mais à frente. Aqui eu estou fazendo também uma catáfora, trabalhando com a catáfora, com esse movimento catafórico, trazendo o que é uma informação para frente, mas que ali o termo que se refere ficou para trás, porque quando eu disse minhas preocupações são estas, eu ainda vou citar quais são as preocupações. Então, quando eu cito as minhas preocupações, o termo que ficou para trás, que é o estas, vai me indicar o que vem para frente, ou seja, que ainda vai ser citada ali a sequência de preocupações. Então, é isso que nós chamamos de catáfora. Então, anáfora é olhando para trás no texto, retomando algo que foi dito, catáfora é sempre para frente no texto. Então, nós temos o movimento anafórico e o movimento catafórico, quando falamos dessa retomada aí, ou dessa referência a elementos dentro de um texto. O segundo mecanismo é a reiteração. Aqui, nós vamos ver que o termo citado antes, ele é repetido ou retomado por meio de palavras de sentido semelhante. Aqui, no caso, nós vamos encontrar, por exemplo, por repetição, nós temos assim, a reiteração por repetição. Modo normal.
Nesse modo, o motor funciona a 1000 rotações por minuto. Aqui, houve uma repetição, fazendo a reiteração do termo modo. Mas podemos fazer essa reiteração, como nós vimos aí anteriormente, com o uso de termos que são sinônimos. Por exemplo, esse cachorro faz festa para todo mundo. É um cão muito simpático. Cão aqui é sinônimo de cachorro. Então, fez-se uma reiteração, só que agora com o uso de um termo equivalente dentro aí do texto, dentro do enunciado. Então, significa que agora não houve repetição de palavras, mas sim da ideia. Trocou-se um termo por outro de mesmo valor. Podemos também trabalhar com palavras de sentido mais geral, que são os famosos hiperônimos na língua portuguesa. Então, ó, Marcos comprou um Porsche. Ele adora carros esportivos. Então, vocês viram que nós vamos sair aí de um sentido mais específico, ou seja, um termo, elemento com uma significação mais específica, para algo mais geral. Porsche é um termo mais específico, está se indicando que carro é este. Então, Marcos comprou um Porsche. Ele adora carros esportivos. Dentro de carros esportivos, nós temos diversos carros, diversos modelos. Só que aqui, primeiro, quem construiu o enunciado trabalhou com o que é mais específico, para depois fazer essa reiteração, sem repetir palavras, repetindo a ideia, mas agora partindo de algo que é específico para o que é geral. Palavras de sentido mais específico, que são os hipônimos. Por exemplo, no Paraná, não faltam opções de ecoturismo. Uma boa pedida é conhecer o cânion Guartelá. Agora, nós fomos do geral para o específico. Então, opções de ecoturismo é o geral. Vocês viram que é o inverso aí do que acabamos de ver dos hiperônimos. Aqui, os hipônimos, nós vamos do geral para o específico, os hiperônimos do que é específico, do termo específico, para o que é geral. Então, no Paraná não faltam opções de ecoturismo, e agora lá à frente faço uma retomada, só que com o uso de um termo mais específico, que é o cânion Guartelá. Outra forma, por meio de expressões que são consideradas como nominais definidas. Aí aqui nós temos um detalhe importante, que essas expressões nominais definidas, elas vão depender necessariamente do conhecimento de mundo daquele que é o receptor da mensagem. Por exemplo, Mick Jagger desembarca no Brasil hoje. O vocalista dos Rolling Stones pretende divulgar seu novo álbum. Aqui a pessoa precisaria, o receptor, compreender quem é Mick Jagger e que ele é o vocalista dessa banda. Então, quem não tem um conhecimento prévio não vai conseguir entender exatamente a quem se refere essa referência aí de forma tão exata. Também podemos usar nomes genéricos, por exemplo, gente, pessoa, coisa. Então, lembrando que dependendo do texto, esses termos não cabem. Por exemplo, a palavra coisa, em textos acadêmicos, é um termo muito amplo, muito genérico, então nós precisamos nos preocupar na hora que escrevemos um texto acadêmico em utilizarmos termos que são mais exatos, mas dependendo do texto, essa também é uma forma de trabalharmos com essa retomada aí, com essa reiteração de informações. Então, aqui, tem uma coisa para lhe dizer. É melhor pararmos de nos encontrar. Coisa foi o termo genérico, só que mais à frente vem aí exatamente que coisa é essa. Então, é melhor pararmos de nos encontrar. Então, é uma forma de, como se estivéssemos aqui encapsulando a ideia. Então, coisa encapsula, pararmos de nos encontrar. Então, aqui nós vamos enxergar o uso de um termo que é genérico, que é coisa, aí sendo aqui uma referência ao que é exatamente a explicação, ao que é exatamente a ideia mais detalhada. Então, fazendo esse encapsulamento mesmo aí da ideia que vem à frente. Outra forma que nós temos, ou outro mecanismo de coesão, nós chamamos de mecanismos recorrenciais. O que são esses mecanismos recorrenciais? Eles servem para quê, então? Para retomar elementos que são anteriores, mas, ao mesmo tempo, vão trazer novas informações. Então, na verdade, o que nós vamos enxergar? Que não vamos ter só a retomada aí
Não, nós vamos trazer informações novas. Então, ó, na teoria, tudo funcionava às mil maravilhas. Na prática, era bem diferente. Aqui nós temos um paralelismo para trazermos essa ligação entre as ideias e também para conseguirmos trazer aí uma progressão dentro do texto, porque um detalhe importante, a coesão textual, ela precisa sim fazer essa ligação retomando e trazendo informações para frente, mas o texto não pode ficar circular só retomando. Nós precisamos retomar ideias e, ao mesmo tempo, trabalharmos com a progressão textual, ou seja, acrescentarmos ideias novas que estão diretamente relacionadas às anteriores. Neste caso aqui, do paralelismo, a estrutura é a mesma. Então, ó, na teoria, inicia-se a frase dessa forma, verifiquem na segunda, na prática. Então, viram que a estrutura é a mesma? Então, na teoria, tudo funcionava às mil maravilhas. Na prática, era bem diferente. Ou seja, na prática, funcionava tudo bem diferente. Então, aqui é uma forma de organizarmos a ideia, fazendo aí essa retomada de elementos anteriores e acrescentando novas informações ao texto. Recorrência de termos. Aqui, a recorrência de termos vai fazer também uma retomada. Então, ó, Jeremias não ficou apenas alegre. Jeremias ficou exultante. Essa recorrência de termos é de forma intencional, com o objetivo de reforçar uma ideia que poderia muito bem ter sido feita a troca. Então, Jeremias não ficou apenas alegre, Jeremias ficou exultante. Ele ficou exultante. Poderia ter sido feita aqui essa mudança utilizando-se um pronome e teria-se um sentido adequado. Aí, lembrando que lá na reiteração que nós vimos anteriormente, é utilizada essa forma para evitarmos ali que percamos o sentido, porque são termos muito exatos. Então, às vezes, nós não conseguimos trocar e fazemos essa reiteração. Na recorrência de termos, o objetivo principal é reforçar uma ideia, é não utilizar outro elemento como substituição ali, como retomada, mas sim trabalharmos com o mesmo termo para fazermos como se fosse um reforço, para chamarmos atenção para aquela palavra ali, para aquela informação que aparece no texto. Então, Jeremias e Jeremias novamente aqui com esse objetivo. Ainda nós temos a paráfrase dentro das recorrenciais, dessas formas aí de coesão textual, que é a paráfrase. E aí, com a paráfrase, vocês devem se lembrar bem que a paráfrase nada mais é do que dizermos, com outras palavras, uma informação que nós lemos, que nós ouvimos, por exemplo. Então, parafrasear um texto é falarmos de outro modo com a mesma ideia. Então, dizermos com nossas palavras, por exemplo, aquilo que o outro disse. Então, aqui, estou aprendendo, ou melhor, tentando aprender malabarismos. Aqui, como nós estamos vendo, esse aprendendo e tentando aprender, há uma retomada aqui da ideia aprendendo no sentido de trazer uma paráfrase e, ao mesmo tempo, uma nova informação. Então, ó, estou aprendendo. Aí vem à frente uma explicação, tentando, ou melhor, tentando aprender malabarismo. Aqui, a paráfrase é uma reescrita com acréscimo de informações. Então, é dizer praticamente a mesma coisa que se disse anteriormente, mas com um acréscimo, porque agora, ao invés de se trazer a ideia de certeza, estou aprendendo, traz-se uma ideia de algo que não é exato, não é certo. Então, estou tentando aprender. Se está tentando, não necessariamente vai aprender, não é verdade? E elipse, que é nada mais do que a omissão de elementos dentro de um texto. Então, assim, na coesão textual, nós não precisamos necessariamente repetirmos a ideia com o uso de elementos explícitos no texto. Nós podemos trabalhar com ideias implícitas, com ideias que ficam ali omitidas. Por exemplo, a venda de carros novos cresceu ligeiramente no último mês. Já de usados, despencou. Aqui, nós temos uma elipse na segunda frase. Então, ó, a venda de carros novos cresceu ligeiramente no último mês. Já a de o quê? A venda de carros usados. Então, vocês estão percebendo aqui
que essa informação, esse pedaço da ideia, não está escrito aí dentro do texto, mas nós conseguimos, pela construção, pela organização aí das ideias, pela sequência lógica, nós conseguimos compreender que o que ficou subentendido, o que ficou aí implícito, foi a seguinte informação: a venda de usados. E aí nós podemos ter elipse, por exemplo, de sujeito, de um verbo, de outras estruturas mais dentro aí do texto, mas principalmente de sujeito e de verbo, que são bem recorrentes. Então, por exemplo, se eu dissesse assim, estudei muito hoje, o estudei já indica pelo verbo aí quem é a pessoa do discurso. Então, eu estudei, eu não precisaria dizer eu estudei, eu já deixo a informação omitida, eu tenho elipse aí neste caso. Então, se eu não já tivesse escrito uma frase anterior usando esse pronome, eu, então, na segunda, eu não necessariamente precisaria trabalhar de forma explícita. Eu poderia simplesmente deixar a ideia subentendida com base no verbo que vai indicar quem é a pessoa ali verbal, no caso, eu. Além disso, segundo a Fávero, nós temos os mecanismos de coesão que são chamados de sequenciais. Do que se tratam esses mecanismos? Eles vão acrescentar novas informações no texto, porém, não vai haver retomada de elementos anteriores. Vai trazer uma sequenciação, como o próprio nome já diz, de ideias. E essa sequenciação nós já começamos aqui olhando pela ordenação linear, sequenciação temporal olhando a ordenação linear. Então, levantou, tomou banho e saiu. Viram que dá a ideia de sequência, de ordem? Então, primeiro levantou, segundo tomou banho e depois saiu. Então, nós entendemos exatamente o que essa pessoa fez, que primeiro ela levantou, depois, na sequência, tomou banho e, por fim, saiu. Temos também os marcadores, ou que são os conectivos temporais. Por exemplo, coloque primeiro os ingredientes secos. Em seguida, acrescente o ovo e o leite. Aqui, nós temos a indicação do que vem primeiro e do que vem depois, na sequência. Então, nós chamamos de marcadores temporais ou conectivos. Aqui o primeiro e em seguida. Os tempos verbais também são elementos sequenciais dentro de um texto, que vão aí indicar a ordem, a sequência de informações, o que veio primeiro, o que veio depois. Então, aqui no caso, nós temos verbos que vão indicar a ideia de passado. As árvores que plantara agora davam frutos. Então, nós podemos trabalhar aí com as sequências dentro do texto por meio do uso de tempos verbais. Então, a partir do momento que nós vamos trabalhando com esses tempos verbais, nós vamos indicando uma sequenciação temporal. Se aquela ação ali que está sendo apresentada, se ocorreu no passado, se é algo no presente, se ainda tem alguma ideia que é apresentada como uma possibilidade, um futuro. Então, tudo isso nós conseguimos organizar dentro dos textos, essa sequenciação, por meio também dos tempos verbais. E, às vezes, muitas pessoas se lembram de outros elementos e acabam se esquecendo dos tempos verbais, como que eles são importantes na hora que construímos os textos. Não apenas para decorarmos ali, igual muitos devem ter passado por isso na educação básica, de se decorar, que era muito comum, de se decorar ali verbos, para depois fazer uma listinha ou responder uma questão de uma prova e não saber para que servia ou para que servem os verbos. Então, os verbos, eles servem como mecanismos de coesão e eles servem, inclusive, como modalizadores do discurso também, que eles vão indicar, por exemplo, a ideia de certeza, de dúvida, de possibilidade. Então, os tempos verbais, eles são importantíssimos quando nós falamos em construção de texto. Aqui, no caso, estamos olhando enquanto mecanismos de coesão que vão indicar uma sequenciação temporal das ideias que apresentamos dentro dos textos que produzimos, sejam falados, sejam escritos esses textos. Temos a sequenciação lógica, também aqui pensando nessa ordenação linear. Então, como o próprio nome já diz, é uma sequenciação lógica de ideias. Então, o aeroporto foi fechado para pousos e decolagens. Filas enormes formaram-se no portão de embarque. A segunda parte, ela vai ser aí
uma sequência da primeira. Então, nós temos uma ordenação. As filas enormes, elas se formaram no portão de embarque, porque primeiro o aeroporto foi fechado para pousos e decolagens. Então, aqui é uma sequenciação, uma ordenação linear das informações, dos fatos que são apresentados. Temos também os marcadores ou conectivos lógicos. Por exemplo, Fábio fala inglês fluentemente, que é aquele mesmo exemplo que nós vimos anteriormente, mesmo assim, está desempregado há 1 ano e meio. Aqui vai trazer a ideia, a sequência lógica, essa sequenciação, para que consigamos entender o valor de uma informação, de uma frase em relação à outra. Então, aqui, o Fábio fala inglês fluentemente, mesmo assim, ou seja, vai trazer essa ideia de oposição, e está desempregado há 1 ano e meio. Então, nós temos aí esses marcadores ou conectivos que vão estabelecer essa ordem lógica entre as partes que compõem o texto. Aí, mais uma vez, eu chamo a atenção para o cuidado que precisamos ter em relação aos elementos coesivos que escolhemos. Então, necessariamente, o elemento coesivo ele tem que trazer o valor semântico que desejamos estabelecer entre frases. Então, se eu dissesse assim, por exemplo, estudei, logo não tirei uma boa nota. Vocês vão achar, com certeza, essa construção estranha, porque o que se espera é, estudei, logo, tirei uma boa nota. Esse não tirei, esse segundo aí, elemento ou parte da ideia, seria algo mais coerente se eu dissesse assim, por exemplo, não estudei, logo, não fiz boa prova. Viram que aí agora faz sentido uma ideia em relação à outra? Agora, se eu falo, estudei, logo, não vou fazer boa prova, são ideias que não necessariamente vão fazer sentido. Então, nós temos que ter cuidado com esse valor semântico que os elementos coesivos eles estabelecem dentro do texto para que consigamos dizer exatamente a ideia que pretendemos. Caso contrário, vamos acabar trazendo incoerência em relação aí ao sentido, à construção que desejamos aí apresentar e transmitir uma mensagem de forma adequada, que comunique, que faça sentido para o outro, que comunique de forma correta a informação que desejamos. E quais são, então, os problemas que nós encontramos relacionados aos mecanismos de coesão, ao uso da coesão e da coerência textual? Quais são os principais problemas, já que já vimos que existem mecanismos, que a coesão e a coerência estão interligadas, que existem recursos que vão contribuir para que as ideias elas sejam bem articuladas e que esses mecanismos, eles precisam ser utilizados de forma adequada e caso nós não utilizemos de forma correta esses recursos, eles vão gerar determinados problemas nos textos que produzimos. E quais são esses problemas? Vou trazer apenas alguns aqui que são considerados os principais. Primeiro desses problemas, segundo a autora Thelma Guimarães, do livro Comunicação e Linguagem, ela diz que existem alguns principais problemas. E aí, o primeiro que ela traz é o redator, ou seja, quem produz o texto, justapõe ideias sem explicitar o vínculo entre elas. Então, aqui, por exemplo, proibir a venda de games considerados violentos fere a liberdade de escolha do consumidor. Não há pesquisas conclusivas que comprovem a influência negativa desses jogos sobre o comportamento das pessoas. Agora, quando nós analisamos aqui as duas frases, o que nós vamos enxergar? Que falta alguma informação para poder estabelecer o sentido exato, para ligar uma ideia à outra. Então, como ficaria melhor construída essa informação? Porque aqui elas estão, as duas ideias estão justapostas. Não há aí nenhum elemento de ligação trazendo essa conexão, essa interligação entre as duas partes. Um elemento aí que seria adequado é o além do mais. Então, ficaria da seguinte forma. Proibir a venda de games considerados violentos fere a liberdade de escolha do consumidor. Além do mais,
não há pesquisas conclusivas que comprovem a influência negativa desses jogos sobre o comportamento das pessoas. Agora sim é estabelecida uma relação lógica entre as duas partes e fica claro para aquele que lê ou que escuta a informação qual é a relação entre elas, que aqui nós estamos tendo aí uma sequência em que uma informação ela complementa a outra. Então, por isso que nós precisamos ter cuidado e acrescentarmos, inserirmos nos textos que produzimos os conectivos para que as ideias não fiquem apenas justapostas, soltas, sem que haja um vínculo adequado entre elas. O outro problema são aí 5 problemas que a autora traz. O redator usa conectivos de maneira exagerada. É outro problema sério. E aí, o que isso vai fazer que aconteça o quê no texto? O texto ele vai ficar monótono, mal construído, fica parecendo um texto escrito por alguém que não tinha um domínio da estrutura, por exemplo, da língua portuguesa, e aí a autora até chama a atenção, a Thelma Guimarães, ela diz que fica com cara de redação escolar. Então, no nosso caso, por exemplo, que vamos produzir textos acadêmicos, ou que produzimos com frequência textos acadêmicos, nós temos que ter cuidado com esse excesso de conectivos. Temos que desenvolver as ideias para depois trazermos a próxima informação, a próxima ideia e o conectivo ali fazendo essa ligação. Agora, frases muito curtas, conectivos, um conectivo atrás do outro, na sequência ali, fica um texto bastante ali primário, monótono, como a Thelma Guimarães diz. Então, por exemplo, a bicicleta e o carro compartilham as mesmas vias. Logo, um precisa respeitar o outro. Sendo assim, os motoristas devem manter a distância mínima de 1,5 metro do ciclista. Do mesmo modo, os ciclistas devem seguir as leis de trânsito. Por conseguinte, são obrigados a andar na mão correta e respeitar a faixa de pedestres. Finalmente, os ciclistas devem sinalizar com as mãos antes de trocar de faixa. Vocês viram que fica parecendo um tanto de frase que são jogadas essas frases aí no texto, não há uma explicação, não há um desenvolvimento das ideias, e ficam frases curtas, informações muito reduzidas, resumidas, e não tem aí um desenvolvimento de ideias. Então, é por isso que Thelma Guimarães, ela diz que o texto fica parecendo uma redação escolar, por ser um texto monótono e primário, ou seja, não há um desenvolvimento adequado, as ideias ficam muito próximas, é um texto com ideias, com frases atrás do outro aí, sem ter uma explicação, um comentário adequado. Próximo problema, segundo ela, o redator emprega os mecanismos coesivos de maneira inadequada, o que leva à incoerência, já que o leitor é induzido a estabelecer uma falsa relação entre as ideias. Foi até o que eu já comentei anteriormente. A energia nuclear não apenas é eficiente e econômica, pode provocar terríveis acidentes com consequências gravíssimas para toda a população do entorno. Só que aqui, uma ideia, aqui uma informação, não é aqui complementar no sentido de que uma se adiciona à outra, mas sim, uma ideia, ela vai ser aí contrária à outra. Então, vejam como ficaria melhor ou o sentido mais adequado se escrevêssemos assim. Embora seja eficiente e econômica, a energia nuclear pode provocar terríveis acidentes com consequências gravíssimas para toda a população do entorno. Agora sim, o texto fica coerente e traz o sentido que se pretendia, porque uma parte da ideia, ela é oposta à outra e não complementar. Por isso que, quando eu disse que nós temos que ter cuidado com o uso de conectivos que não vão trazer o valor correto para estabelecermos a relação entre as ideias que colocamos ali no nosso texto, nós precisamos ter essa atenção. Então, por isso que eu chamei aí a atenção anteriormente, falando desse uso correto a partir do valor semântico que os elementos de coesão estabelecem no texto. E com base no que desejamos informar, principalmente. O quarto problema, segundo a autora, é que os mecanismos coesivos, eles são usados apenas para disfarçar a falta de coerência ou progressão temática. Lembrando que a progressão temática corresponde a essa continuidade do texto. Nós vamos, além de retomarmos informações, ou nós vamos, além de ir retomando informações dentro do texto que produzimos, nós também vamos fazendo o quê? Vamos dando sequência e trazendo informações novas.
Como eu disse lá no início, um texto ele não pode ser circular e ficar só retomando, ele precisa ter continuidade de forma correta. Aqui, neste caso, nós vamos ver onde aconteceu o problema. Então, ó, com a substituição do contato pessoal pelo virtual, a nova geração está se tornando cada vez mais agressiva e intolerante. Para muitos jovens, a possibilidade de opinar anonimamente na internet é um convite à ofensa gratuita. Há quem entre em páginas de artistas que não lhe agradam apenas para escrever comentários desrespeitosos, por exemplo. Mas a verdade é que sempre existiram adolescentes de mal com o mundo, prontos para descarregar sua metralhadora giratória contra tudo e contra todos. As más criações e a rebeldia, ainda que sem causa, são uma maneira de o jovem afirmar sua identidade perante o mundo adulto. Em suma, ao contrário do que muitos dizem, a juventude de hoje não é pior do que as de outras épocas. Aqui, nós estamos analisando principalmente, nós vamos levar em conta esse elemento coesivo, concluindo e fechando a ideia. Então, em suma, ao contrário do que muitos dizem, a juventude de hoje não é pior que as de outras épocas. Qual é o problema? Tem-se aí o elemento fechando, encerrando a ideia. Porém, o problema está em que parte do texto, o que aconteceu que gerou problema? O fato de a ideia que vem aí após esse em suma não conclui a informação que o texto trouxe anteriormente, porque no texto não tem nenhuma informação aí, nenhuma ideia que mostre o que a conclusão traz. Ao contrário do que muitos dizem, a juventude de hoje não é pior. Houve comparação com a juventude de outras épocas, com adolescentes de outras épocas, de outras gerações? Não houve. Então, de nada adiantou o uso desse elemento coesivo aí, se a ideia que ele apresenta, ou que ele, na verdade, ele introduz no texto, que ele vai aí iniciar a ideia e vai trazer qual é exatamente a informação para fechar. Então, de nada adianta o conectivo. Por quê? Ele dá a ideia de que se vai fechar a informação, vai se concluir, mas o que vem depois não tem nada a ver com o que foi discutido no texto. Então, isso também é um problema sério em muitos textos. O próximo, o uso inadequado de mecanismos de coesão que esse uso pode gerar ambiguidade. Tem pessoas que escrevem ou falam e que nem percebem que houve um uso inadequado e que gerou uma ambiguidade ali, o que complica na hora. Ou alguém diz, ajudei a colega exausta no final do dia. Aí você diz, quem estava exausta? Você ou a colega que foi ajudada? Na fala, nós conseguimos fazer isso. Porém, na escrita, nós não conseguimos, porque não estamos lá para perguntarmos para o autor, na verdade, o autor que não está do nosso lado, para que possamos perguntar a ele e falarmos, oh, o que você quer dizer com isso? Por isso que, às vezes, alguns textos escritos, eles geram má compreensão, má interpretação e causa sérios conflitos aí, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, justamente por uma construção inadequada que pode gerar sentidos indesejados. No caso da fala, como eu disse, é mais fácil de compreendermos se não tivermos entendido inicialmente, nós podemos perguntar, mas na escrita não conseguimos fazer isso. Aí alguém pode falar assim comigo, ah, tá bom, mas e no caso do WhatsApp? Porque na fala a informação é imediata. Na escrita, primeiro nós produzimos para depois transmitirmos a mensagem. Aí lembrando que no WhatsApp, por exemplo, você pode perguntar para a pessoa, mas ela não está diante de você para te responder automaticamente. Não necessariamente, como na fala, que você já está ali face a face, no WhatsApp você pode mandar a mensagem para a pessoa e ela pode demorar para responder ou nem responder a sua mensagem. Então, apesar de ser um meio dinâmico, ainda não é ali comparado ao face a face nesse sentido de você estar diante do emissor da mensagem e poder perguntar ali, fazer um esclarecimento, para que ele possa fazer um esclarecimento. Na segunda frase aqui, segundo exemplo, a Maria fez aquele jantar na sua casa. E agora, na casa de quem? Onde foi o jantar? Foi na casa da própria Maria
Ou foi na casa de alguém, por exemplo, que eu estou conversando com uma pessoa que se chama Ana, e eu falo assim, a Maria fez um ótimo jantar lá na sua casa, Ana. E agora? Foi na casa de Ana para quem eu estou dizendo, a quem estou me referindo, ou foi na casa da própria Maria? Então, aqui gerou uma ambiguidade por conta do uso do pronome sua. Na sua de quem? De quem fala ou do outro ali a quem se direciona a mensagem. Então, o que nós poderíamos fazer para resolvermos esse uso inadequado que gera aí ambiguidade dentro do texto? Então, aqui, né, nesse primeiro caso, a ambiguidade ela é estrutural, então, nós vamos trabalhar com a estrutura sintática. Poderíamos fazer assim, por exemplo, exausta, ajudei a colega no final do dia. Ou seja, eu que estava exausta e mesmo assim eu ajudei a colega no final do dia. No segundo exemplo, a Maria fez aquele jantar na sua casa. Poderíamos escrever ou dizer da seguinte forma: Maria fez aquele jantar na casa dela. Fica muito clara a informação e não vai ter aí a ambiguidade. Então, nós temos que nos preocupar com essa construção para que, além de utilizarmos os elementos de conexão, de ligação, trabalharmos com a ideia de forma que ela gere o sentido correto. Então, são aí os principais problemas que a Thelma Guimarães ela traz nesse livro que eu disse a vocês, que se chama Comunicação e Linguagem. Então, ela chama atenção para esses problemas que são muito frequentes nos textos que são produzidos, tanto falados quanto escritos, mas aí com o principal ênfase, lembrando aí dos textos escritos principalmente. E o que é, então, essa coerência da qual estamos falando o tempo todo e estamos dizendo que a coerência ela está aí interligada, aí entrelaçada à coesão textual e que para haver coerência geralmente tem que haver uma coesão, uma ligação entre as partes que compõem o texto de uma forma mais aí organizada, melhor trabalhada dentro do texto. Então, o que é essa coerência textual? Só retomando. Lá no início eu até falei de uma forma mais geral, aí agora eu só vou trazer um pouquinho mais de detalhamento para que eu consiga explicar um pouco melhor sobre a coerência também, assim como fiz com a coesão. Então, a coesão é essa ligação entre as partes que compõem o texto com o uso de elementos que são os elementos linguísticos, podem ser lexicais, por exemplo, eu posso trocar por sinônimos, eu posso trocar por pronomes, eu posso usar elipse. Então, são várias formas, como vocês viram. Então, agora, nós vamos falar da coerência, que vai ser aí facilitada, que vai ser estabelecida, principalmente com o uso desses mecanismos de coesão textual. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu estou falando, principalmente com a presença dos mecanismos de coesão. Então, vamos lá. O que é essa coerência? É a conexão semântica de um texto. Falou semântica, falou de sentido. Então, nós estamos falando dessa organização de sentido que um texto traz, que um texto tem ali toda uma significação. É o resultado da articulação das ideias, que aponta para uma unidade de sentido, ou seja, as ideias têm que estar interligadas de maneira que nós enxerguemos uma sequência lógica e que, ao final do texto, consigamos enxergar toda essa articulação ali, essa unidade. No texto que eu trouxe como exemplo, que eu falei daquele conectivo em suma, vocês perceberam que quando chegamos no final do texto, aparece lá o elemento coesivo e a ideia que vem depois, ela não fecha o texto. Então, não vai ter essa unidade de sentido, porque há uma incoerência local naquele texto, ou seja, naquele trecho ali, há uma incoerência. A coerência, ela também está relacionada com os sentidos do texto, então, o tempo todo nós temos que nos lembrar dessa palavra sentido, que é exatamente o que é a coerência, e um texto incoerente, então, é um texto sem significação. Aí eu vou fazer uma observação aqui, vocês devem ter observado que eu usei sentido e usei significação mais de uma vez. Quando nós formos trabalhar com a disciplina semântica, vocês vão entender melhor essa diferença entre sentido, significação e significado. Só que agora eu já vou falar de forma assim mais genérica para que vocês consigam entender, porque já fiz aqui referência mais de uma vez a sentido e significação, já citei mais de uma vez, então vou explicar de forma geral, como eu disse. Toda vez que vocês ouvirem dentro da semântica, e aqui é exatamente
o sentido que eu estou trazendo também? Sentido e significação vão ser sinônimas, vão ter o mesmo valor, e sentido e significação, então, são ali construídos. Quando eu faço sentido e significação, é a mesma coisa. Então, se eu dissesse assim, a significação do texto, aí eu falo, é porque o sentido, então, eu estou dizendo a mesma coisa. Então, quando que eu olho esse sentido ou essa significação do texto? Eu olho pelo contexto. Eu olho uma palavra, por exemplo, pelo contexto em que ela está inserida. Porque se eu olhar fora de um contexto, eu vou olhar o significado. Por exemplo, no dicionário, nós temos o significado dos vocábulos que estão ali. Agora, vai ganhar uma significação, de acordo com os estudos semânticos, vai ganhar uma significação de determinado vocábulo, um termo, dentro de um determinado contexto, que ele vai ali funcionar dentro daquele contexto e vai receber, ele vai ter uma significação. Então, por isso que quando vocês me escutarem falar em sentido, significação, eu estou falando dessa construção de ideias, essa unidade dentro de um contexto maior. Porque, por exemplo, se eu dissesse assim, Pelé fez muitos gols jogando pela seleção brasileira. Pena que o rei do futebol morreu cedo. Quando eu falei isso, eu disse rei do futebol retomando a quem? Pelé. Se eu for lá no dicionário, ou qualquer um de nós, buscar um dicionário, lá no dicionário assim, Pelé, vamos supor que eu vá lá e olhe assim, Pelé, aí depois, rei do futebol, rei, futebol, vou olhar os termos. Eles são sinônimos ali dentro? Não. Qualquer termo que eu pegar e olhar dentro do dicionário, eu vou ver que tem um sentido que nós chamamos de estabilizado. Então, eu vou ter um sentido estabilizado ali no dicionário. Quando joga-se dentro do contexto, começa-se a fazer ali um sentido e ter uma significação, porque depende do contexto. Aí nós pegamos, por exemplo, dependendo da utilização, sentidos figurados, as metáforas que construímos. Então, o texto ele sai de dentro do dicionário com esse sentido estabilizado e dentro do contexto que nós aplicamos, empregamos, ele vai ganhando significações. Então, é nesse sentido, quando eu falo que sentido e significação são termos equivalentes e significado é dentro do dicionário ali, por exemplo, é um termo que tem um significado estabilizado, não é dentro de um contexto. Então, jogou no contexto, jogou dentro de um texto, vai receber uma significação, vai ter um significado. Então, a coerência que essa significação, esse sentido que é produzido dentro dos textos que nós construímos, vai corresponder, então, à harmonia entre as partes que compõem o texto. Tem que ter uma unidade. Quando vocês virem uma unidade de sentido, então tem que ter uma harmonia entre as partes que compõem esse texto que produzimos, ou qualquer texto que produzimos. Mas, pensando nisso, que a coerência, ela tem toda essa construção de unidade, que tem que haver essa harmonia, alguém pode se perguntar assim, tá bom, mas pode haver coesão sem coerência? E aí, pode haver? Pelo que nós já estudamos até agora, com certeza vocês vão chegar à resposta que sim, pode haver um uso de elementos de coesão dentro de um texto, sem que esse texto seja uma unidade de sentido, sem que ele tenha uma harmonia, sem que ele tenha aí uma sequência lógica de ideias. Então, vamos aqui observar um exemplo. A limitação vem pelo próprio meio qual a nossa convivência e a comunicação principalmente estão deixando-a de lado. Isso ocorre devido ao fechamento entre as pessoas, que a tendência está cada vez mais evolutiva, ao processo de revolucionar sem tentar dar esclarecimento, nos pondo de um jeito todo limitado, no mundo de concreto, frio sem razão, se chegar a uma conclusão que realmente nós devemos pensar, falar, escrever, ao certo em que, pelo menos, nós próprios não tentamos procurar respostas para todos os acontecimentos. E isso provoca o fechamento total entre as palavras e o homem. Este texto aqui foi retirado de um livro que se chama Leitura e Produção de Textos na Universidade, dessas autoras Costa e Salles, e este exemplo foi retirado de um texto produzido por um estudante de um curso universitário, e ele estava explicando a tese Os limites de minha linguagem significam os limites do meu mundo. E aí foi um texto da UFG.
Então, foi um texto previamente analisado em uma determinada aula nessa universidade. Então, é um texto real, não é um texto criado como exemplo, então foi pegado em uma situação real ali de escrita. E quais são os problemas que nós vamos encontrar dentro desse texto? Então, eu vou pegar o início aqui e trabalhar com esses elementos que aparecem aí destacados na cor rosa. Então, ó, a limitação vem pelo próprio meio, o qual. O qual quem? Qual meio? Ó, a limitação vem pelo próprio meio, o qual a nossa convivência e a comunicação, principalmente, estão deixando-a de lado. Deixando quem de lado? A limitação, a convivência, a comunicação? Tem um elemento de coesão aí, só que não faz sentido, não retoma ninguém. Isso ocorre devido ao fechamento entre as pessoas. Isso que, se nós não entendemos nem a primeira parte, então, isso ocorre devido ao fechamento. Aí vem com a ideia, explicando aí. Aí lá na frente, a pessoa escreve assim novamente. Ao certo, sem que pelo menos nós próprios não tentamos procurar resposta para todos os acontecimentos. Isso provoca o fechamento total entre as palavras e o homem. Primeiro, que explicou, e não falou o que queria. Foi dando voltas e depois vem de novo. Isso provoca o fechamento total entre as palavras e o homem. Isso o quê? E o que é esse fechamento entre as palavras e o homem? À primeira vista, parece um texto assim, bem filosófico, é um texto em que a pessoa está fazendo reflexões, só que quando paramos para analisar o texto e vamos observando as partes que o compõem, nós enxergamos que uma parte não tem uma relação de sentido com a outra, porque as ideias vão ficando vagas, vão ficando soltas, e os elementos de coesão, eles não conseguem retomar exatamente o que era necessário, porque não se tem uma ideia adequada para que seja retomada dentro do texto. Então, pode haver coesão sem coerência? Sim. Nós podemos ter textos que são amontoados de elementos de ligação, mas não fazem nenhum sentido. Mas o inverso, será que pode acontecer? Pode haver coerência sem coesão? Porque coesão sem coerência nós já vimos que pode. E agora, pode acontecer isso, de haver coerência sem coesão? Então, vamos analisar um texto aqui para observarmos se realmente isso é possível. Então, vamos lá. Esse texto aqui tem como título Como se conjuga o empresário. Não sei se alguém conhece, então vamos lá. Acordou, levantou-se, aprontou-se, lavou-se, barbeou-se, enxugou-se, perfumou-se, lanchou, escovou, abraçou, beijou, controlou, advertiu, chegou, desceu, subiu, entrou, cumprimentou, assentou-se, preparou-se, examinou, leu, convocou, leu, comentou, interrompeu, leu, despachou, conferiu, vendeu, ganhou, lucrou, lesou, explorou, escondeu, burlou, safou-se, comprou, vendeu, assinou, sacou, depositou, associou-se, vendeu-se, entregou, sacou, depositou, despachou, repreendeu, suspendeu, demitiu, negou, explorou, desconfiou, vigiou, ordenou, telefonou. É um texto bem maior. Tem outras partes aqui, depois se alguém quiser fazer a leitura, é só buscar por esse texto e vai ver que tem outras informações, ele é bem grande o texto. Eu trouxe esse trecho aqui para analisarmos exatamente essa organização e observarmos se pode haver um texto que tenha coerência, mas ele não tem elementos coesivos na sua superfície. E aí, quando nós olhamos, nós conseguimos enxergar, sim, uma sequência de ideias, apesar de não termos elementos aí, né, na parte superficial, na estrutura do texto aí, que é essa estrutura superficial. Nós não temos, mas nós enxergamos a sequência. Então, aqui, o que esse empresário fez? Primeiro, ele acordou, depois ele levantou-se, ele aprontou-se, ou seja, arrumou-se, ele lavou-se, fez a barba, enxugou-se, utilizou aí perfume, então perfumou-se, depois ele lanchou, e aí vamos as informações, abraçou alguém, beijou, ele saiu, ele entrou, olha o tanto que ele vendeu, ele ganhou também, ó, ganhou, lucrou bastante, ó, lucrou, lesou alguém, então ele explorou aí também,
burlou, safou, se comprou, então ele entregou, sacou e depositou. Viram que nós conseguimos enxergar toda uma sequência? Porém, nós temos que nos lembrar que este texto aqui, ele não tem, por exemplo, uma finalidade de trazer um conteúdo igual, por exemplo, um texto que nós escrevemos uma resenha, um resumo. Então, não tem esse objetivo, é um texto mais literário, é um texto que permite, é um gênero textual que permite essa construção para que se tenha aí uma estrutura que, apesar de não haver elementos de ligação, faz sentido. Tem um texto, por exemplo, do Drummond, que também não tem nenhum elemento de ligação, mas faz sentido. Então, assim, nós temos vários textos que vão aí trazendo ideias sem elementos de ligação, mas que fazem sentido. Então, assim, o que nós temos que olhar? O que permite que esse texto faça sentido? Primeiro, ele está dentro aí de uma estruturação de um gênero textual que vai permitir que isso aconteça. Não é nenhuma resenha, nenhum resumo, não é uma questão de prova que nós respondemos, não é um e-mail, por exemplo. Então, isso permite, é um texto aí mais literário. E, além disso, nós conseguimos enxergar as sequências, a sequência lógica, mesmo sem o texto ter, como eu disse, na sua macroestrutura, elementos de coesão textual aí explícitos para conseguirmos enxergar essas palavrinhas escritas aí. Então, sim, pode haver texto que tenha coerência, mas não vá contar aí com recursos de coesão explícitos. Então, a resposta é sim. Quais são os tipos de coerência? Existem outros, eu peguei os mais aqui usuais, os mais básicos que nós temos, de acordo com as autoras Salles e Costa, são os principais tipos. Então, nós temos a coerência sintática. O que é essa coerência sintática? Ela diz respeito à construção das frases e orações. Então, é a estrutura sintática ali das frases das orações. Então, por exemplo, ó, choveu porque a rua está molhada. Mas espera aí, choveu porque a rua está molhada não seria o inverso? A rua está molhada porque choveu? Então, aqui nós vamos ver que há uma relação inadequada de causa e consequência, uma construção sintática que gera uma incoerência. Então, aqui nós teríamos uma incoerência sintática, porque a estrutura não está adequada a essa relação de causa e consequência. Então, para que haja coerência sintática, a construção tem que ser adequada. Por exemplo, a rua está molhada porque choveu. Aqui sim teria uma relação adequada de sentido. A outra é a coerência semântica. Falou em semântica, vocês já sabem que estamos falando de sentido, de significação. Então, vamos lá. Desenvolvimento lógico das ideias diz respeito às relações de sentido, de modo que não haja contradições. Então, aqui, a vítima foi estrangulada a golpes de facão. Mas espera aí, como que alguém pode ser, ou uma pessoa pode ser estrangulada com o uso de facão, com golpes de facão? Então, uma ideia aqui não estabelece relação com a outra, não tem sentido. Então, por isso que nós vamos ver que não há uma relação lógica. Por conta disso, houve uma incoerência semântica. Estilística diz respeito ao uso adequado do nível de linguagem, da linguagem que nós utilizamos, se é mais ou se é menos formal. Por exemplo, na hora de redigirmos um texto para entregarmos como atividade avaliativa de uma determinada disciplina, nós não podemos, nesse caso, utilizarmos a abreviação para, porque não é linguagem formal, é para. Então, o adequado seria para, assim como não podemos colocar abreviações que não existem ali na língua portuguesa formal. Por exemplo, o VC, que é uma linguagem de internet ou internetês, é uma linguagem ali por conta da dinâmica das redes sociais, então nós temos esse internetês, o VC é uma dessas formas que foi aí, esse VC foi criado para poder reduzir a palavra você, e é muito comum nas interações do dia a dia que são informais. Então, na hora de escrever, nós não vamos escrever um e-mail, por exemplo,
no nosso ambiente de trabalho para nos comunicarmos com o nosso superior usando abreviações e gírias. Então, aqui, quando nós falamos em coerência estilística, nós estamos olhando para o nível de linguagem que utilizamos em cada contexto de comunicação. Da mesma maneira que eu, pelo menos assim, acredito que ninguém chegue na sua casa, esteja lá na sua casa e diga para um filho, marido, esposa, namorado, namorada, não vai dizer assim, por exemplo, dê-me um copo com água, por gentileza, e não protele, por favor, para trazê-lo. Alguém vai dizer assim? No nosso dia a dia, você vira para a pessoa na sua casa e fala assim, me dá um copo com água, por favor? Ou então assim, pega um copo d'água para mim. Vocês, com certeza, não vão dizer na casa, pelo menos eu nunca vi ninguém falar que diz assim. Eu, por exemplo, não falo na minha casa dessa forma. Então, dê-me um copo com água, por favor. Eu não falo. Porque é uma linguagem formal, é uma variação linguística que nós vamos olhar aí com base no que é um contexto formal de comunicação. Se nós formos, por exemplo, analisar esse dê-me, por exemplo, na linguagem culta, diz lá na gramática tradicional da língua portuguesa, na gramática normativa, que não iniciamos frases na língua portuguesa com pronome oblíquo. Então, por exemplo, se eu dissesse na formalidade, se eu escrevesse assim, te amo, eu estaria ali trabalhando com a linguagem inadequada. Por quê? Porque haveria uma incoerência por conta da variação linguística que eu estou utilizando ou do nível de linguagem, de formalidade. Então, se fosse formal, seria assim, amo-te muito, e não te amo muito, por conta do pronome aí que eu disse a vocês. Por exemplo, no nosso dia a dia, nós falamos muito assim, me dá um copo com água, me dá um copo d'água. No formal, na linguagem formal, ou nesse enunciado mais formal, teria que ser assim, dê-me, para construirmos conforme a gramática diz que é a estrutura formal. Então, teve problema nessa utilização da variação linguística adequada, desse nível de linguagem, cometeu uma incoerência estilística. Utilizou de forma correta, você obedeceu a coerência estilística e utilizou de forma aí adequada no seu texto. Temática, a coerência temática vai relacionar-se à adequação do gênero textual. Então, é adequada ao gênero textual. Então, trata-se do gênero textual que utilizamos na produção dos nossos textos. Por exemplo, se em determinada disciplina o professor pede para você escrever, ele diz que você deve redigir uma resenha crítica, e você vai lá e entrega um resumo. Aqui teve o quê? Uma incoerência temática. Por quê? Porque fugiu a proposta. Então, não fez o que exatamente foi solicitado, porque o gênero textual resenha é de uma forma e resumo constrói-se de outra. Então, na resenha crítica, por exemplo, nela, dentro da resenha crítica, vai, sim, com certeza, nós precisamos apresentar o resumo da obra, do texto resenhado. Porém, nós devemos apresentar a nossa análise crítica, nós devemos apresentar a nossa apreciação, a indicação daquele texto, daquela obra, e no resumo, não. No resumo, aquele resumo, por exemplo, o professor pede para fazer um resumo. O que é que nós fazemos ou o que os alunos devem fazer? No resumo, só fazer ali a compilação, pegar as principais ideias de forma, é claro, organizada, na mesma sequência que essas ideias aparecem no texto, com suas próprias palavras você vai escrever, mas não vai colocar uma apreciação, não vai aparecer ali a sua crítica, porque é um resumo. Então, tudo isso, se nós fizermos de forma inadequada, nós vamos ali cometer uma incoerência, seja sintática, semântica, estilística, temática. Tem uma outra que também é interessante, que eu não coloquei aqui, que é a pragmática, porque essas autoras não colocam como principais. Mas tem uma outra autora, que é a Lucília Helena do Carmo Garcês, que eu disse a vocês, no livro Técnicas de Redação que Precisa Saber para Bem Escrever. Aí essa autora, ela traz a coerência pragmática. Aí ela diz o seguinte, que a coerência pragmática é aquela que está relacionada ao contexto comunicativo. Por exemplo, vamos supor que o Wellington vire para mim e me fale assim,
Ô, Jeane, me empresta, por favor, R$ 50? Aí eu respondo para o Wellington assim, nossa, hoje está fazendo tanto calor. Mas espera aí. Ele me perguntou uma coisa, eu respondi outra. E a incoerência pragmática também, eu me lembrei de um exemplo aqui que é muito comum. Às vezes, em questões de provas, aí tem lá um enunciado e o professor pede para que o aluno, o estudante, ele construa uma resposta com base em X conteúdo, X informação. E aí, o aluno vai lá e responde algo que não tem nada a ver com o que foi perguntado. E aí, quando você corrige, você olha, você diz assim, nossa, mas eu perguntei uma coisa, ele respondeu outra. Então, se respondeu outra, e não tem nada a ver com o que você perguntou ali na questão, que o professor perguntou naquela questão da prova, significa que aquele aluno que respondeu e que não tem nenhuma relação com o que foi perguntado, ele cometeu incoerência pragmática, porque aquele contexto comunicacional exigia dele o quê? Uma resposta relacionada a um conteúdo X, e ele trouxe um conteúdo que não estava adequado. Então, a pragmática, ela tem aí problemas quando não há essa obediência ao que o contexto comunicacional exige. Então, são esses os principais tipos de coerência. E como melhorar o nosso texto, então, de acordo com a Thelma Guimarães, nós precisamos principalmente, existem outros aspectos, ela trata de questões gramaticais, fala em relação à concisão, à estruturação de parágrafos, de frases. Eu não vou trazer agora, porque o nosso objetivo é olhar para coerência e coesão, e pensar aí nessa coesão olhando para a clareza também. Então, eu vou trazer aqui dois desses aspectos, que são a coerência e a coesão. E aí, é importante lembrarmos que essa coesão, ela vai favorecer a coerência textual. E a coerência textual, ela pode ocorrer em nível local ou em nível global. O que isso significa? Quando é em nível local, é em um pedaço ali do texto. Então, por exemplo, foi utilizado um conectivo que era de oposição, e naquele trecho do texto, a frase anterior em relação à próxima, elas estabelecem uma relação, por exemplo, de consequência, e quem escreveu utilizou, ou falou, utilizou ali um conectivo com ideia de oposição. Naquele trecho do texto, houve o que nós chamamos de incoerência local, então foi só naquele pedaço. Então, de acordo com as autoras aqui, observe se não foram usados conectivos, outras palavras com sentido diferente do pretendido. Então, significa que naquele trecho apenas houve um problema na construção, tanto na fala quanto na escrita. Ou pode ser em nível global, como o próprio nome já diz, global lembra o todo. Então, aqui nós vamos ver que o texto, por exemplo, ele vai trazendo aí novas informações a cada trecho, porém, cada parte do texto vai para uma direção diferente. E, às vezes, há ideias, inclusive, que são contraditórias. Então, é o texto como um todo que tem problema. É difícil, é muito difícil encontrarmos um texto que tenha uma incoerência global. Geralmente, nos livros, nos materiais aí que tratam da coerência textual, nós vamos ter muito exemplos criados para mostrar ali para quem lê a informação, do que se trata essa incoerência global, mas é muito raro alguém escrever e nada no texto fazer sentido, de uma ideia não ter nada a ver com a outra. Geralmente os problemas vêm aí de forma mais local, é o mais comum. E a coesão, como nós já sabemos, mecanismos coesivos, eles vão permitir ao leitor do texto reconstruir o sentido desse texto aí que ele está lendo, ou ele precisa fazer inferências demais, e se fizer inferências demais, nós vamos ver que, dependendo do nível de inferências que se precise fazer, o texto vai se tornar até muito complexo para o leitor. Então, por isso que quando nós produzimos um texto, principalmente escrito, nós precisamos nos preocupar com aquele que irá receber esse texto. Aí alguém pode dizer assim, mas tá bom, eu escrevi um texto, eu estou pensando em um X público, mas quando eu coloco, por exemplo, na rede social, na minha rede social, lá no Instagram, qualquer pessoa, como é aberto, não é privado, então qualquer pessoa pode ter acesso. Sim, pode ter acesso. Só que lembrando que quando nós produzimos um texto, nós idealizamos quem é o nosso público-alvo. Na escrita,
nós fazemos essa idealização. Na fala é mais fácil, porque nós conseguimos adequar, por exemplo, em uma palestra. Nós já sabemos previamente quem é nosso público. E outro detalhe, à medida que você vai explicando e as pessoas vão participando, você vê a reação das pessoas ao longo ali da sua exposição, você consegue redirecionar o conteúdo, trazer de forma mais, por exemplo, mais clara, um pouco mais complexa, com termos mais técnicos, menos técnicos. Isso é fácil, ou mais fácil, na verdade, na fala. Agora, na escrita, nós temos que ter muita consciência de quem é o nosso público-alvo, apesar de sabermos que outras pessoas podem tomar o texto para leitura, mas nós precisamos ter isso muito claro, quem é o nosso primeiro público. Porque, senão, vamos escrever um texto e a pessoa não vai, entendeu? As pessoas não vão entender. E aí pode acontecer de, por exemplo, vocês já devem ter visto isso, às vezes tem livros que são para alunos iniciantes em um curso de graduação. Só que os termos são muito técnicos, às vezes as explicações são pouco complexas, e para aquele que está ingressando em um curso de graduação, às vezes ele não detém um conhecimento prévio adequado, na maioria das vezes não detém ainda, porque ele está ali, por exemplo, na sua primeira graduação, no primeiro período, ele começou a construir toda essa gama de conteúdo, esses conhecimentos relacionados à área, e aí acaba que alguns autores escrevem já idealizando um público-alvo, mas não necessariamente o receptor, são os receptores que irão ali receber este texto. Então, tudo isso nós precisamos pensar para conseguirmos alcançar o nosso objetivo, que é nos comunicar com aquele que recebe o nosso texto. Porque se não haver essa interação entre autor e leitor, entre falante e ouvinte, não vai haver comunicação. Aí, lembrando que o termo comunicar corresponde a quê? Se nós pegarmos esse termo e olharmos na etimologia, comunicar vem do latim comunicare, que é tornar comum. O que é tornar comum? É fazer com que o outro entenda o que você disse, é tornar a informação, a mensagem comum para o seu receptor. Então, se não há essa interação, não se torna comum a mensagem, não vai haver comunicação. É claro que eu não estou dizendo assim também, os textos têm que trazer uma linguagem muito simples, não é isso. Tem textos que você consegue fazer uma leitura, mesmo não entendendo alguns termos técnicos, você consegue parar, pesquisar a significação ali dentro daquele contexto, ou o significado daquele termo técnico, só que há textos que nós lemos e nós não precisamos parar o tempo inteiro para tentarmos compreender as partes que o compõem. E isso é ruim, por quê? À medida que você para, você vai perdendo a sequência ali de ideias e tem que ficar voltando. Então, se o texto é muito complexo, ele acaba dificultando aí a compreensão do leitor. Outro aspecto que nós aí vamos tratar, quase finalizando a nossa aula, corresponde a essa diferença entre gênero e tipo textual. Então, a diferença, sim, os gêneros textuais vão corresponder a uma ideia, uma coisa, aí vou usar a palavra genérica coisa, não gosto muito dela, mas porque eu não quero falar agora o conceito, e o tipo textual, a outra. Então, vamos lá. O que é gênero textual? Agora sim eu vou tratar de uma maneira mais técnica e vou deixar a palavra coisa de lado. Então, os gêneros textuais, eles caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e atividades socioculturais, bem como a relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente perceptível ao se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação às sociedades anteriores à comunicação escrita. O que é que Marcuski quis dizer com isso? Ele quer dizer que os gêneros textuais, eles estão diretamente relacionados à interação entre as pessoas. Por isso que fala que esses gêneros, eles surgem emparelhados a necessidades e atividades socioculturais, ou seja, dependendo aí das necessidades que as pessoas têm ali nesse convívio sociocultural, ali olhando a questão da comunicação, então, as necessidades comunicacionais que as pessoas têm, vão surgindo novos gêneros textuais. Por exemplo, com a chegada da internet, todo mundo começou a ter acesso, começaram a surgir novos gêneros textuais. Por exemplo, o e-mail, blog, vlog, por aí vai. Então,
Não existia e-mail antes da internet. As pessoas se comunicavam por meio do quê? De cartas. E dependendo da distância, uma carta demorava não sei quanto tempo para chegar até o seu destinatário. Dependendo, a carta demorava, não eram dias, eram meses para poder chegar ao seu destino. Hoje, o e-mail, ele chega rapidamente, assim, nós conseguimos nos comunicar com pessoas que estão do outro lado do mundo, não só por meio do e-mail, mas, por exemplo, videochamada. Então, hoje nós temos diversos gêneros textuais que foram surgindo a partir das necessidades comunicacionais daí que vão surgindo na sociedade. Então, essas necessidades comunicacionais fazem com que surjam, com que sejam criados novos gêneros textuais. E, por exemplo, no caso da carta pessoal, hoje nós temos um e-mail, não precisamos mais mandar uma carta pessoal. Então, é por isso que nós vamos ver que não são estáticos, não são estanques os gêneros textuais. Eles vão também se modificando conforme, principalmente, as inovações tecnológicas. E, além disso, nós vamos ver que os gêneros textuais, eles vão se adequando às situações comunicacionais, porque eles servem exatamente para nos comunicarmos e estabelecermos esse contato, essa comunicação aí na sociedade, com os nossos pares. Então, por isso que vamos ver que os gêneros textuais, eles não são estáticos, eles se adequam às situações comunicativas. Por exemplo, no caso de uma mensagem que nós digitamos lá e mandamos para alguém no WhatsApp. Se for para um superior nosso, é o nosso chefe, nós vamos escrever de uma forma. Se for para um amigo, uma pessoa próxima, por exemplo, marido, esposa, por exemplo, filho, nós vamos usar uma outra linguagem e vamos trabalhar de uma outra forma ali com essa construção. Então, também vai depender do contexto comunicativo. Por isso que Marcuse chama atenção e fala que são dinâmicos, maleáveis, plásticos os gêneros textuais. Não há uma rigidez que nós falemos assim, por exemplo, vou redigir um e-mail, aí tem uma estrutura básica que eu tenho que seguir sempre. Não necessariamente, depende do objetivo, da finalidade, da intenção de quem produz aquele texto, o que ele deseja alcançar, qual é o público-alvo, contexto comunicacional e outras questões aí que estão ao redor dessa interação. Além disso, nós precisamos entender também do que se tratam as tipologias textuais. Então, os gêneros são esses textos todos que circulam na sociedade. Então, nós não conseguimos, se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que nós não conseguimos pensar em situações comunicativas sem uso de gêneros textuais. Então, o tempo todo nós estamos usando gêneros textuais. Os gêneros, então, são todos esses textos que circulam na sociedade. E já foram compilados muito mais de 5 mil gêneros. Então, são muitos, que hoje nós não conseguimos nem contar mais. Já as tipologias, ou os tipos textuais, eles são as propriedades linguísticas. Por exemplo, vocabulário, relações lógicas, os tempos verbais que nós usamos, as construções de frases. Ou seja, a tipologia, de forma assim bem simples, ou as tipologias correspondem à estrutura, aquele formato, é como se fosse um molde que nós pegamos e utilizamos para produzirmos os gêneros textuais. E é tanto que, se nós observarmos, nós temos vários gêneros textuais que fazem uso de uma mesma tipologia. Por exemplo, romance utiliza predominantemente a narração. Mas não é só o romance. Por exemplo, a notícia também, uma notícia jornalística ali também utiliza a narração como estrutura principal. E aí, nós temos diversos gêneros ao nosso dispor e utilizamos tipologias para construirmos esses gêneros. Então, como eu disse, é como se nós tivéssemos moldes, formas, e pegamos o nosso texto, a nossa intenção comunicativa, aí nós colocamos esses moldes nessas formas para conseguirmos transmitir as nossas mensagens. Então, eu gosto muito de fazer essa relação com molde, forma, para que consigamos entender bem o que é um gênero e o que é a tipologia. Então, enquanto a tipologia é forma, o gênero é a intenção, a intencionalidade comunicativa do falante. E aí, essas duas estruturas andam juntas. Aqui, de acordo com Marcuse, que tem algumas características que vão
nos mostrar essa diferença de uma forma assim mais técnica entre gênero e tipo textual. Então, por exemplo, os tipos textuais são construtos teóricos definidos por propriedades linguísticas intrínsecas, constituem sequências linguísticas ou sequências de enunciados, não são textos empíricos, sua nomeação abrange um conjunto limitado de categorias teóricas determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas de tempo verbal, e são designações teóricas dos tipos. Dá para contarmos nos dedos. Então, narração, argumentação, descrição, injunção e exposição. Tem mais um tipo que alguns autores trazem, que o Marcuski não traz aqui, que é o dialogal. E, aliás, tem dois, que é o dialogal e o prescritivo, que o Marcuski não apresenta aqui. Ele traz só as estruturas mais básicas. Narração, argumentação, descrição, injunção e exposição. Lembrando que na argumentação, nós já vamos pensar aí também na dissertação argumentativa. Gêneros textuais, realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sociocomunicativas, constituem textos empiricamente realizados, cumprindo funções em situações comunicativas. Sua nomeação abrange um conjunto aberto, praticamente ilimitado, de designações concretas pelo canal, estilo, conteúdo, composição e função. O canal é o canal de comunicação que nós utilizamos. Exemplos: gêneros textuais: telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, aula expositiva, horóscopo, bula de remédio, cardápio, inquérito policial, bate-papo virtual, piada, edital de concurso, resenha, receita culinária, lista de compras, o outdoor, conferência e etc. Então, tem muitos gêneros, aqui são só alguns exemplos. Vou trazer aqui um exemplo do livro do Jorge Amado, o livro Capitães de Areia, e aí nós vamos olhar Então, o texto pode ser construído a partir de mais de uma tipologia. No caso, por exemplo, aqui, nós vamos enxergar a presença de descrição dentro da narração. Então, vamos levar em conta esse personagem que é João José, no livro Capitães de Areia, de Jorge Amado. Então, aqui nós temos um trecho que diz o seguinte: João José era o único que lia corretamente entre eles, e, no entanto, só esteve na escola ano e meio. Mas o treino diário da leitura despertara completamente sua imaginação, e talvez fosse ele o único que tivesse uma certa consciência do heróico das suas vidas. Aquele saber, aquela vocação por contar histórias, fizera-o respeitado entre os capitães Areia. Se bem fosse, agora vem a descrição, franzino, magro e triste, o cabelo moreno caindo sobre os olhos, apertados de míope. Aqui, nós temos uma sequência descritiva dentro de uma sequência maior que é narrativa. Por que disso? Para mostrar que um texto, ele geralmente tem mais de uma tipologia e predomina uma delas. Então, aqui no caso, predomina a narração, e a descrição vem aqui trazendo características do personagem e complementando, enriquecendo essa estrutura narrativa, esse texto aqui, esse romance. Então, é muito comum termos mais de uma tipologia dentro dos textos. É o que mais encontramos, na verdade. E aí, para finalizar, quero chamar a atenção aqui para alguns aspectos. Então, o que nós fizemos na aula de hoje? Nós refletimos acerca dos conceitos de coesão e coerência. Então, coesão é essa interligação entre as partes que compõem o texto, coerência é harmonia, é sentido, unidade de sentido. Nós compreendemos a importância do uso adequado dos mecanismos de coesão para que os textos façam sentido. Então, temos que, mais do que utilizarmos os elementos de coesão, é usarmos de forma correta. Conhecemos os mecanismos de coesão e também nós observamos que um texto ele pode conter elementos coesivos e ser incoerente. Então, não necessariamente o fato de termos elementos de coesão dentro de um texto vai fazer com que esse texto faça sentido. E, por fim, nós compreendemos a noção de gênero e tipologia textual, bem como a diferença existente entre esses dois termos, e aí, levando em consideração que nós fomos perpassando aí também pelas noções, pelos termos aí que são oralidade e escrita, olhando essas duas formas básicas aí de comunicação que temos quando falamos em relação aos falantes de línguas orais, no nosso caso aqui, a língua portuguesa.
Essas aqui foram as principais referências que eu utilizei. E com isso, eu encerro aqui a nossa aula.